Olá pessoal, eu sou a Carol Leal e sejam todos e todas bem-vindos ao canal da Intrudeira, dando sequência ao Por uma História dos Carnavais de Porto Alegre. No episódio anterior, vimos que o intrudo era jogado na cidade desde o início da sua colonização. Embora muito popular, com o passar do tempo passou a ser severamente criticado. E é isso que nós veremos neste terceiro episódio. Em 1839, ainda durante o cerco farroupilha à cidade, o jornal O Guaíba já fazia duras críticas à brincadeira. O intrudo é o resto do paganismo, é uma comemoração dos bacanais dos antigos, é uma festa dedicada ao diabo e ao tempo em que a loucura dos homens está em vigor. Parece então que os homens, como por instinto e tendo vergonha de suas extravagâncias, não se atrevem durante este tempo mostrar suas caras descobertas, mas que se mascaram para gozar de liberdade de se fazerem de louco. Ao longo dos anos, dois tipos de argumento foram os mais utilizados pela imprensa porto-alegrense para se condenar a brincadeira. Um destacava as questões comportamentais, tanto das brigas e confusões, quanto da sua licenciosidade, como advertia o jornal A Reforma a respeito dos abraços traiçoeiros que começam na porta da rua e iam terminar mesmo nas barbas dos senhores pais de família. A liberdade sexual facilitada pela brincadeira era um dos seus encantos, mas também um dos motivos de crítica. Aquiles Porto Alegre, em suas memórias sobre o carnaval, relembrava que não há, na verdade, brinquedo comparável que espalhe a loucura como intrudo com água. É um delírio, e quem nele se metia, matrona, moçola, ancião ou mocetão, não escapava nunca ao mergulho no tanque. O limão de cheiro então era um encanto e um pretexto para muitas coisas. Grupos havia que formavam guerrilhas e era um apedrejamento de limões, às vezes raivoso e com verdadeiras intenções hostis. Mas também, quanto moço poeta, quanto namorado maldoso, quanto Dom João disfarçado não se servia do limão de cheiro para, em declaração de amor, espremendo-o com a intenção maliciosa no colo ebúrneo, decotado, tentador de sua Dulcinea encantadora? O outro argumento era o que atribuía ao jogo um caráter de ameaça à saúde, fosse ela individual ou pública, destacando os prejuízos físicos que ela trazia. Na imagem, então, vemos uma charge que foi publicada no jornal A Gazetinha no final do século XIX, retratando então duas mulheres em suas janelas a ensopar d'água os homens que passavam sobre ela. Em tom de reprimenda à permanência da brincadeira, o jornal criticava a postura policial de apenas contemplar a sua existência sem fazer com que se cumprisse as leis de proibição do jogo. Como vimos no episódio anterior, desde a década de 1830, o intrudo já era proibido pelo Código de Posturas Municipais, embora continuasse a ser largamente praticado. O jornal Crônica de Porto Alegre, no Carnaval de 1852, por exemplo, mostrava sua insatisfação com o início do festejo intrudesco. Primeiro dia em que cada qual tem o direito de estragar a roupa da gente, e o que não é melhor, de estragar a saúde. E já questionava, por que não há de se adotar na Terra Alegre o verdadeiro carnaval? Música, dança e máscara não será mais alegre do que lá vai água para cima, lá vai água para baixo? Mas foi só mesmo o medo de epidemias que assolaram a cidade que fez com que a sua prática refreasse por mais de uma década. No Carnaval de 1870, porém, o intrudo retornaria com força total para o infortúnio dos seus opositores, que não perderam tempo em achar um culpado para o seu retorno. Há alguns anos havia que esse jogo bárbaro caíra em desuso, quando a célebre ex-marquesa de Monte Alegre, mulher do atual sátrapa de São Paulo, que já foi desta satrapia do Rio Grande, o pôs novamente em moda. Que esta renovação do passado fosse obra da ex-marquesa, nada há que admirar, pois é muito conhecida pelo seu ardente temperamento e extraordinário calor. Não é, porém, digno das humanas filhas do Rio Grande, num tempo em que o tifo, a febre e a tísica dizimam a população, ensopar d'água os que transitam nas ruas banhados em suor? A ex-marquesa de Monte Alegre era Maria Isabel de Souza Alvim, mulher do então presidente da província do Rio Grande do Sul, Antônio da Costa Pinto e Silva, que no carnaval de 1869, de acordo com o jornal A Reforma, teria convencido o chefe de polícias,
Sr. Coelho Bastos, da completa inocência desse brinquedo, com o tácito consentimento da polícia, pois o Sr. Coelho Bastos também brincou e não foi pouco, e reviveu o intrudo. Note-se que a crítica que o jornal A Reforma faz à brincadeira do intrudo destaca tanto os aspectos de ameaça à saúde quanto os comportamentais, não sendo Maria Isabel um exemplo a ser seguido pelas filhas da terra. No primeiro episódio da nossa série, nós vimos que ao longo do século XIX foi comum a vinculação da imagem da monarquia ao intrudo, sendo costumeiro as críticas a um e a outro. Em Porto Alegre, essa crítica se revestiu de um caráter sexista. Maria Isabel passou a ser a figura da monarquia e do intrudo na cidade, e para atacá-los, a imprensa deslegitimou a prática do jogo através da descaracterização moral da figura da mulher que o praticara. Afinal, ela tinha um ardente temperamento e extraordinário calor. Com esse ressurgimento do intrudo, percebe-se uma preocupação tanto da imprensa quanto das autoridades no sentido de tentar evitar a sua proliferação. O jornal A Reforma externava sua preocupação com a situação ao afirmar que em todas as ruas da capital se tem jogado intrudo como nos tempos antigos, e todo o arreganho policial não conseguiu mais do que fazer com que um ou outro agente policial tomasse banho involuntário. Neste ano, as autoridades pareciam querer cumprir com as posturas municipais referentes ao intrudo, tanto é que foram publicados editais em sucessivas datas relembrando a sua proibição. Um desses editais, mandado publicar pela Secretaria de Polícia de Porto Alegre, informava que, de ordem do ilustríssimo senhor doutor-chefe da polícia, faça público que, sendo proibido o jogo do intrudo e a venda das respectivas laranjas pelos artigos 99 e 100 das posturas municipais, estão dadas as ordens precisas para serem multadas todas as pessoas que neles forem encontradas, e na venda das ditas laranjas, que serão também inutilizadas. Era, portanto, proibido jogar e vender utensílios para a prática do intrudo na cidade de Porto Alegre, tendo quem o fizesse que pagar multas por isso. Neste combate às brincadeiras do intrudo, as distinções entre a prática pública e privada ficavam bem nítidas. Em uma confusão a respeito do jogo, o jornal A Reforma dizia que julgamos pernicioso o intrudo, especialmente o público, no meio das ruas, sem respeito às conveniências, à saúde dos transeuntes e, na maior parte das vezes, brutal, pelo emprego das bacias d'água, tinta e etc. Mas ninguém pode proibir que as famílias, que o cidadão, dentro de sua casa, com as pessoas de suas relações, esmaguem todas as laranjinhas presentes e futuras. A fim de acabar de vez com a brincadeira, um novo tipo de festa para celebrar o carnaval será introduzido em Porto Alegre, o Carnaval Veneziano. Surgiriam assim as primeiras sociedades carnavalescas, Esmeralda e os Venezianos. E o intrudo como teria ficado? Bom, esse será o assunto do nosso próximo episódio. Não perde!